Pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Eu sou Valéria Baptista, eu sou Azure Cloud Engineer na Avanade e vou falar hoje para vocês sobre Zero Trust, a parte de arquitetura, onde a gente desenvolve estratégias de segurança além do código. Eu gosto de polemizar um pouco, então aqui eu vou trazer vários insights. Espero ajudar você a alcançar um nível de segurança maior dentro das suas aplicações, aí dentro da empresa e também nos seus clientes, né? Eu fico à disposição depois aqui no chat, vou deixar os meus contatos ao longo dessa apresentação. Então, bora para mais uma apresentação com muito conhecimento. Então, falando sobre essa parte de segurança, o que eu trago para vocês? Aqui na nossa agenda, a gente vai falar um pouco sobre a defesa em castelo, sobre os modelos de responsabilidade compartilhada, as defesas em profundidade, né? Quem são elas e aonde nós podemos, né, nos proteger, blindar contra atacantes externos, como nós podemos proteger a identidade dentro da nossa empresa, a parte de segurança de rede, nossos recursos e o monitoramento. Percebam que são várias áreas falando sobre essa parte de segurança, onde nós devemos ter não apenas uma pessoa, mas uma equipe olhando para isso, para garantir que o nosso ambiente vai ser blindado contra atacantes e assim a gente possa alcançar um nível maior de segurança. Então, fazendo uma alusão, né, à defesa em castelo, porque eu trouxe, né, esse item para nós. Vamos voltar um pouquinho nos tempos medievais e entender como que funcionava a parte da proteção. Perceba que um castelo, ele vai ter um fosso, altos muros, né? A gente tem ali uma ponte levadiça, né? E assim nós conseguimos garantir, não que atacantes não vão conseguir entrar, mas perceba que nós subimos o nível de dificuldade. Essa defesa em castelo, ela inspirou o que a gente chama de defesa em profundidade, onde nós temos vários níveis de proteção até chegar aos nossos dados. Os dados são o novo petróleo, é ali que está a fonte da nossa empresa e são eles que nós devemos proteger. Perceba que nós temos várias camadas até chegar na parte de dados, ou seja, nós temos que ter uma segurança em cima da aplicação. Sim, mas não apenas na aplicação. Existe todo um caminho a ser traçado até chegar na nossa aplicação. E por isso que nós devemos olhar com muito cuidado para cada uma dessas etapas e entender quais são os pontos vitais que nós devemos proteger e assim garantir. Eu posso dizer que vai ser 100% seguro? Não, mas eu posso dizer que vou dar bastante trabalho. Então, esse é o nosso objetivo e vamos falar um pouco sobre cada uma dessas camadas e levar você a garantir que suas aplicações, a sua empresa vão estar, né, o mais seguro possível em termos de proteção de dados. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. Hoje nós vivemos já um mundo onde a maioria das empresas trabalha com cloud computing, né? Muitas empresas até têm mais de um provider, né? Onde tem informações, aonde administra dados, né? Então, pensando nisso, nós devemos olhar para o modelo de responsabilidade com bastante carinho. Nem todas as coisas, por estarem na nuvem, estão protegidas ou seguras, porque nós devemos entender quem é responsável pelo quê. Quando nós trabalhamos em um modelo on-premise, ou seja, eu tenho um data center na minha empresa e eu sou responsável por essas informações, por essa estrutura. Você é responsável por tudo, você, a equipe de infraestrutura e toda a equipe, né, dentro da empresa. Você que precisa avaliar a segurança do data center, quem que pode entrar, se tem um horário delimitado, quais são as pessoas que administram os servidores, como vai ser a sua política de senhas, tudo é sua responsabilidade. Quando nós trabalhamos no modelo de nuvem, muitas pessoas têm o costume de dizer, por desconhecer, obviamente, está na nuvem, está seguro. Não está seguro, porque isso entra dentro desse modelo de responsabilidade. Algumas coisas são responsabilidade do meu provider, sim. Por exemplo, independente se você trabalha com Azure, com AWS, com GCP, a responsabilidade por um data center, quem acessa, o horário que acessa, quem são essas pessoas, obviamente vai ser responsabilidade do provider.
Mas a partir do momento que você cria recursos dentro da nuvem, quem vai acessar, quando vai acessar, o nível de permissão, isso é sua responsabilidade em atribuir. Então, aqui nós entramos na nossa primeira camada do modelo de segurança, onde nós vamos falar sobre a identidade dos meus colaboradores e dos meus usuários. Então, voltando ao nosso título, o modelo de Zero Trust diz que nós não devemos confiar em ninguém, devemos desconfiar de todos. Então, trazendo para a identidade, este é o nosso primeiro passo. Se eu vou desconfiar de todos, eu preciso primeiramente garantir que aquela pessoa é, de fato, quem ela diz ser. Nós vivemos em um mundo extremamente conectado, onde, através da pandemia, muitas empresas estão contratando pessoas de outros estados, dentro do modelo home office, e mesmo finalizando, né, toda essa situação, nós não vamos voltar na nossa totalidade a trabalhar em escritórios. As pessoas já se habituaram a trabalhar de casa, a maioria delas, pelo menos. Então, nós precisamos avaliar como que está sendo o meu modelo de acesso. Perceba que hoje apenas uma senha, ela não é mais o suficiente para garantir que eu sou eu mesmo. Eu preciso garantir isso através de um segundo fator de autenticação, que a gente chama de MFA, que é o Multifactor Authenticator. Nós já trabalhamos isso até mesmo com um Gmail, com um Hotmail, onde você faz o login em um computador diferente e vem uma mensagem para você pedindo para confirmar, né? Quem nunca utilizou o seu Gmail, um computador de um amigo ou até mesmo de um familiar em uma máquina que nunca tinha utilizado antes, e a primeira coisa é você receber um e-mail dizendo que você está fazendo o acesso de um computador desconhecido, perguntando se é você mesmo que está fazendo o acesso. Perceba que até mesmo o e-mail, que é uma coisa que a gente tem ali de graça, ele já faz esse modelo de autenticação. Ter o MFA é o suficiente? Não. Não é o suficiente, porque ainda assim eu posso ter uma quebra, e por isso eu preciso investigar o comportamento. Isso também é muito importante. Perceba que eu, Valéria, estou em Porto Alegre, neste exato momento. Então, se eu fizer um acesso e autenticar utilizando o MFA, ok, meu acesso está ok, minha senha passou, eu vou acessar o ambiente. Se daqui a 1 hora o meu usuário passar e o MFA confirmar que eu estou, sei lá, em Portugal, essa viagem é impossível em 1 hora. Eu não levo 1 hora para chegar em Portugal, vou levar muito mais do que isso. Ou seja, essa viagem impossível diz que a Valéria lá de Portugal não é a Valéria. Então, eu preciso monitorar também as minhas contas. Apenas atribuir critérios de segurança não é o suficiente. Eu preciso avaliar aonde o meu usuário está desde a última vez que ele fez um acesso, para garantir que ele é ele mesmo. Outra coisa, digamos que o usuário está ok, meu MFA passou, sou eu mesmo. A partir do momento que eu tenho acesso ao ambiente, eu preciso garantir que a Valéria vai acessar apenas aquilo que ela deva acessar, porque aí nós vamos entrar com os métodos de autenticação e autorização, que são diferentes. Eu autentico porque eu comprovo que eu sou eu mesmo, e eu preciso de uma autorização para executar ações dentro do ambiente. Eu costumo dizer para os meus alunos, nas turmas que eu dou aula, que às vezes, quando nós vamos para o modelo de nuvem, nós levamos certos vícios do ambiente on-premise. Quem nunca, né, os administradores de sistema aí então vão querer dar o braço a torcer, mas quem nunca deu um acesso para um usuário só para ele parar de pedir coisas, e aqui eu não consigo, aqui também eu não consigo, aqui também eu não consigo, você olha assim, meu Deus do céu, eu já vou dar o acesso um nível acima, porque senão essa pessoa vai estar todo dia me pedindo alguma coisa. Só que isso, no modelo de nuvem, se torna muito perigoso, porque dar acesso além do necessário pode gerar um problema como uma bola de neve. Então, os acessos, aqui a gente tem replicado como RBAC, seria o Role Based Access Control, ou seja, o modelo de acesso que eu dou, as permissões para os meus usuários, é muito importante. Agora, perceba, eu, Valéria, fiz a minha autenticação, estou autorizada dentro do sistema. Tá tudo certo.
Mas será que eu, mesmo com uma qualificação, mesmo com um cargo que eu precise fazer certas ações, eu vou precisar fazer essas ações o tempo todo? Não. Então, perceba que um atacante, quando ele consegue quebrar o sigilo de uma senha, quando ele consegue passar por um MFA, consegue entrar no ambiente se passando por mim, se eu tiver um nível elevado de permissão, perceba que esse ataque lateral vai literalmente destruir o meu ambiente. Então, ele não vai querer necessariamente uma senha, um usuário que não tenha acessos, não tenha permissões. Talvez ele não tenha como saber. Mas se ele estiver utilizando engenharia social, ele vai tentar quebrar o do mais alto. Então, assim, se eu tiver o meu acesso o tempo todo, isso vai se tornar um problema dentro do meu ambiente. Para isso, para sanar esse problema, a gente trabalha, por exemplo, com o Just in Time, que é quando eu dou acesso para uma pessoa dentro de uma janela de tempo. Perceba que eu posso ter um acesso de contributor o tempo todo dentro, né, do provider, acessando um cliente ou acessando a empresa que eu trabalho, mas eu não vou estar fazendo coisas 100% do tempo. Então, eu não preciso de 100% do tempo o meu acesso. Tá, mas como que eu vou trabalhar com isso, então? Chegou uma solicitação, eu preciso fazer uma ação onde isso requisite um nível elevado de permissionamento, então eu vou fazer uma solicitação de acesso temporário. Aí eu vou ter uma janela de horas para executar a minha atividade. A partir do momento que essa janela expirou, eu não tenho mais aquele acesso, aquele nível elevado de permissionamento. Então, ainda que dentro daquela janela, onde eu não estou utilizando mais, se alguém consiga quebrar o meu acesso, não vai conseguir fazer praticamente nada. Perceba que, dentro desse cenário, meu atacante ainda conseguiu acessar, mas ele não consegue fazer muita coisa, então não valeu a pena o trabalho. Por último, falando sobre acessos, a gente tem o Access Review, que é a revisão de acesso, que se tornou muito, muito importante a partir do momento, não apenas que nós trabalhamos home office, mas em empresas muito grandes. Por que isso? Perceba que é muito normal as pessoas serem promovidas, às vezes elas trocam de setores, mas apenas as pessoas que convivem com ela no dia a dia sabem disso. Então, você simplesmente vai dar um acesso maior para alguém ou em outro setor e a pessoa continua herdando as permissões que ela tinha antes. Só que isso a longo prazo pode gerar problema. Então, o revisor de acesso é quando eu envio os permissionamentos de um determinado colaborador ao seu superior imediato para que ele olhe e diga: não, essa pessoa aqui, ela trocou de setor, ela não precisa mais de permissionamento aqui, então isso aqui eu não aceito mais. Não, agora ela tem esse permissionamento aqui, mas está elevado demais, eu preciso que troque. Então, alguém é responsável por avaliar se aqueles acessos estão corretos ou não. Perceba que assim eu consegui fechar todo o ciclo. Eu garanto que os meus usuários vão ter um multifator de autenticação, eu estou monitorando se esse acesso é de fato dele mesmo, eu estou dando o permissionamento correto, estou elevando um acesso superior apenas dentro do time que ele precisa e, por fim, reviso de tempos em tempos se esse acesso ainda deve ser permitido ou não. Então, aqui nós conseguimos fechar o nosso primeiro ciclo referente à identidade. Mas partindo disso, só a identidade é o suficiente? Não, não é o suficiente. Precisamos também avaliar a segurança da nossa rede, porque apesar de nós trabalharmos com o modelo de criptografia na nuvem, seja ela em trânsito ou em repouso, as permissões vão ser cruciais dentro da rede. Ou seja, só porque eu estou na nuvem, se eu levei todo o meu ambiente para lá, não vale a pena eu dizer, nossa, agora estamos na nuvem, tudo funciona, é responsabilidade do provider A, B ou C se virar com o meu ambiente? Não. Primeira coisa, regra crucial, máquinas virtuais não devem ficar expostas para a rua. Isso é um primeiro critério. Em hipótese alguma, você deve publicar uma porta de SSH, uma porta RDP para a rua, diretamente para a internet. Porque assim você vai estar literalmente, né, levantando a sua bandeirinha para um atacante. Oi, estou aqui. Isso não pode acontecer em nenhuma hipótese. Outra coisa, você precisa garantir que as regras entre as suas redes, né, seja entre a VPC, seja entre uma VNet, será que todas essas redes precisam se conversar? Se sim,
quais portas eu vou permitir que elas conversem entre uma e outra? Outra coisa, eu estou utilizando algum modelo de segurança em cima da minha rede, será que eu estou somente bloqueando, essa porta que passa, essa porta que não passa? Eu estou utilizando algum modelo de firewall? Tem gente que diz, na nuvem não precisa firewall. Por que na nuvem não precisa se eu utilizava um firewall no ambiente on-premise? Lembrando que eu posso ter um firewall na nuvem, tanto, por exemplo, se você utiliza Azure, um Azure Firewall, onde você pode utilizar a proteção dele para o seu ambiente na nuvem e também para o seu ambiente on-premise, fazendo ele como uma porta principal. Você pode utilizar também um firewall de um Cisco, um Barracuda, um F5, pode subir esse appliance virtual, ou você pode até mesmo subir uma máquina virtual e instalar um firewall nela. Isso vai depender dos seus skills e de como a sua empresa vai querer garantir a segurança. Mas perceba que se basear apenas em regras de permissionamento de rede, vai chegar um momento que isso não vai ser o suficiente. Então, você precisa garantir isso dentro do seu modelo de segurança e não expor, né, as suas aplicações para a rua. Por exemplo, eu trabalho em uma empresa que eu tenho um e-commerce. Eu preciso publicar o meu site para a rua. Qual que é o nosso primeiro modelo? Eu preciso me proteger de ataques de DDoS ou de SQL injection, porque eu estou expondo a minha aplicação para a rua. Mas somente eu colocar, né, um WAF, né, Web Application Firewall, seria o suficiente? Não, porque a gente sabe que em algum momento, dependendo do nível do atacante, ele pode passar. Mas perceba que, ainda que ele passe e ele chegue no seu banco de dados, ele não vai encontrar lá no seu código um user admin sem admin. Por quê? Porque as suas credenciais estão protegidas, por exemplo, dentro de um Key Vault. Então, perceba que em cada um desses níveis, sempre vai ter uma possibilidade do meu atacante passar, mas eu, na questão de estratégia, eu tenho que entender qual que é o próximo passo que ele daria, aonde ele iria e como eu vou garantir que ele não vai conseguir ter sucesso nessa ação. Então, falando sobre essa parte de proteção, eu preciso garantir que senhas de administradores, senhas de acesso à aplicação, certificados digitais, senhas de acesso a compartilhamento, todas elas vão estar em um Key Vault, por exemplo, que é um cofre de senhas dentro da nuvem, onde ali eu vou garantir uma criptografia e uma segurança em cima dessas aplicações. Eu vou garantir, por exemplo, que as minhas aplicações tenham um backup eficiente, que elas estejam sendo replicadas, e quando eu estou utilizando, por exemplo, uma base de dados, um SQL, eu posso também colocar um firewall, né? Falando de Azure, eu posso colocar um firewall em cima do meu banco de dados. E assim eu garanto que eu tenho mais um nível de segurança em cima da minha aplicação. Perceba que em cada um destes itens, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar a garantir um maior nível de segurança. Nós sempre temos que tentar prever o que um atacante faria se conseguisse acessar. Digamos que tudo isso que eu estou colocando ainda não é o suficiente. Para onde ele iria? Então, visando o próximo passo, tentar prever. E com base nisso, protejo o meu próximo nível de segurança. Lembrando que somente nos blindar, não que não seja suficiente, mas nós precisamos ter uma noção de o que está acontecendo dentro de casa, né? O que o meu ambiente está passando, o que eu estou tendo, por exemplo, hoje de acessos, estou tendo algum comportamento que não foi rastreado, como que eu vou fazer isso? Monitorando os meus serviços. A monitoração de serviços é essencial. E falando de Azure, por exemplo, nós podemos falar sobre o Defender na nuvem, onde eu vou ter uma pontuação de segurança, ele vai trazer para mim quais são os itens, né, os requisitos, quais são os pontos que ele identificou que não estão sendo, né, avaliados no momento, quais são os pontos que eu preciso melhorar, e também me dá recomendações de segurança em cima de todo o meu ambiente, desde a parte de usuários, a parte de senhas, portas abertas, né, expostas para a rua, em cima de servidores, entre outros. Ali ele vai me trazer todo um leque, né, de possibilidades e eu vou avaliar o que eu preciso administrar dentro do meu ambiente.
E o Azure Sentinel, ele é um modelo onde a gente vai ter aqui toda uma visualização de dados em cima de todo o meu ambiente de nuvem, alguns itens de outras nuvens também eu posso trabalhar em cima do Sentinel e também modelos dentro do meu on-premise. Então eu consigo fazer uma monitoração, ele é um que a gente chama de CIEM SOAR, ele faz os dois lados, ele tanto monitora o meu ambiente, ele consegue fazer uma avaliação em cima de inteligência artificial sobre o que está acontecendo, né, todo o comportamento que não estava sendo medido dentro da minha rede, avaliar também se aquilo ali pode estar sendo executado em outras empresas, né, porque como ele trabalha em cima de inteligência artificial e é administrado também pela própria Microsoft, né, no caso de Azure, nós temos aqui uma visibilidade. Ou seja, ele está sendo alimentado. Eu posso colocar regras? Com certeza, mas eu posso entender que tem muitas coisas ali que ele vai alimentar sozinho. Então, a partir do momento que ele está olhando a minha rede, olhando em todos os âmbitos, desde o comportamento das máquinas, quais são os acessos, o que está vindo da rua, eu coloco conectores. Por exemplo, eu digo, Sencha, eu quero que você monitore a minha aplicação, né, o meu e-commerce. Ele vai estar avaliando todos aqueles sinais que estão chegando de fora. Ah, mas eu ativei um Web Application Firewall. Ok, mas ele vai estar trabalhando em conjunto, coletando aquelas informações. Ah, eu quero avaliar as minhas máquinas para ver se tem algum comportamento suspeito. Então, você faz uma conexão em cima do seu ambiente. A partir do momento que ele está fazendo essa análise, ele vai tomar dados como um comportamento. E a partir daí, ele vai identificar se esse comportamento, hoje eu tenho essa métrica X, amanhã eu tenho essa outra métrica, eu tenho coisas aqui que são muito diferentes, a partir desse momento ele vai começar a analisar. Perceba como ele faz todo o ciclo. A partir da coleta, faz a detecção desses dados, faz todo um inventário e também analisa. Bom, se essas informações não estão coerentes, pode estar acontecendo alguma coisa. E aqui eu vou configurar. Eu quero ser avisado pelo um Slack, por exemplo, pelo um Teams, eu quero receber uma mensagem informando que algo foi identificado, ou eu quero já que o Sentinel avalie essa informação para mim, já faça toda a rastreabilidade e já execute um modelo de resposta. E depois só me avise, olha, foi identificado esse comportamento anormal, já foi sanado e está aqui o relatório. E isso é uma coisa que eu posso configurar também. Perceba que os nossos ambientes hoje, eles cresceram de tal forma que não que a gente não tenha braço o suficiente, mas nós precisamos ocupar a nossa mente com outras coisas. Eu não posso fisicamente ficar visualizando um monitoramento, né? Não que eu não precise dele, mas eu não posso ficar o dia todo olhando para uma tela esperando que algo aconteça. Eu preciso que alguém olhe isso para mim. E o Sentinel seria quem poderia fazer essa atividade. A partir do momento que ele trabalha em conjunto em cima das minhas aplicações, eu consigo avaliar tudo que está acontecendo. Eu tenho, né, o meu ambiente na sua totalidade sendo monitorado. E caso aconteça alguma coisa, eu vou ser o primeiro a ficar sabendo. Então, eu não preciso necessariamente ficar olhando métricas. Eu tenho quem olhe por mim. E aqui, pessoal, não se esquecendo, né? Não se esqueça de desativar os acessos para a internet, né, das suas máquinas. Utilize sempre algum modelo de firewall, proteção, não se baseie apenas em portas de rede, se está aberto, se não está. E também o admin não precisa ser o admin o tempo todo. Lembrando que aqui nós estamos falando dentro do modelo de rede, ou seja, eu estou trazendo aqui todas as camadas de proteção, mas dentro de um ambiente produtivo, por exemplo, nós podemos abordar também quando nós estamos falando por exemplo, Microsoft Teams. Perceba que nós podemos hoje conversar com nossos colegas de todos os lugares, podemos conversar com pessoas de fora da nossa organização, e nem sempre a questão da segurança vem de um atacante externo, ela pode vir também de dentro de casa, ou seja, um vazamento de informações de dentro da sua empresa para fora, seja pelo Teams, seja enviando um e-mail, uma mensagem, seja baixando informações de um SharePoint para um dispositivo, caso, né, esteja liberado, por exemplo, USB, a pessoa está copiando para um pendrive. Então, perceba que
todo modelo de segurança, ele está muito associado a atacantes externos, mas nós precisamos abrir os nossos olhos também, porque existem situações onde o atacante está dentro de casa. Então, assim, a gente vê que essas informações podem estar saindo do nosso ambiente, e saindo como? Né, através de pessoas, e essas pessoas precisam ser monitoradas também. Precisamos garantir que tudo aquilo que está sendo feito dentro da nossa organização tem olhos e ouvidos em cima disso. Então, todo o modelo de conversa, e-mail, criação de documentos, isso também precisa ser monitorado. Hoje, a maioria das empresas trabalha, por exemplo, com ferramentas da suíte do Microsoft 365. Então, ele também nos oferece essa camada de proteção. Uma coisa que eu digo é que não adianta você construir um código com todo tipo de segurança possível se você não protege a sua rede. E também não adianta você fazer esses dois passos e chegar no momento em que você deixa que o seu usuário compartilhe, né, tudo que quiser, e entenda que o usuário não é o usuário final, também é o seu colega. Ele também, em algum momento, é um usuário. Então, se uma pessoa dentro da sua organização estiver agindo de má fé, ela pode, sim, dar um jeito de compartilhar informações de dentro da sua organização, às vezes visando uma outra empresa, visando até mesmo um vazamento de informações. Então, eu acho que a questão da segurança, nós não devemos apenas olhar de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Blinde as suas aplicações, garanta, né, esses níveis de segurança dentro do seu ambiente, mas não se esqueça de olhar também para as pessoas que usam as suas aplicações. Como você está monitorando esse comportamento? Será que você sabe se uma pessoa está enviando, por exemplo, números de documento do seu e-mail para fora? Se ela está baixando documentações do SharePoint, que eram documentações de cliente, e salvando num drive de nuvem particular dela, ou enviando por e-mail. Como que está a análise de comportamento dos seus colaboradores hoje? Você está investindo nisso? Isso também é muito importante, porque senão você não consegue fechar um ciclo completo. Você tem a proteção nas suas aplicações, né? O pessoal vai estar falando sobre isso hoje durante o dia, na sala de segurança. Você tem a proteção em cima da sua rede. Vimos aqui várias camadas, mas chega nos colaboradores e você não está monitorando o comportamento deles. Então, não adiantou nada. A segurança, ela é complexa, envolve diversos fatores e tem muitos atores responsáveis por isso. Então, você tem que olhar o cenário da sua empresa como um todo. Lembrando, Zero Trust, você deve desconfiar de todos, não deve confiar em ninguém. Então, pessoal, aqui eu deixo algumas referências, vou estar compartilhando depois essa apresentação com vocês. Deixo aqui o meu LinkedIn, né, Valéria Baptista, pode me mandar ali uma solicitação depois, tirar dúvidas, né, eu hoje trabalho com a parte, né, de segurança e redes dentro da nuvem, sou especialista Azure, fico à disposição depois para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que tenha sido bacana, que venha surtir efeitos dentro da sua empresa